estamos começando mais um Papo Direto e eu te convido para acompanhar a nossa conversa hoje, que vai acontecer com o advogado Marcelo Paes. A pandemia do coronavírus mudou muita coisa, inclusive as questões jurídicas. E há muitas dúvidas que as pessoas têm vivido no dia a dia e como a pandemia mudou essa situação de home office, tantas outras situações que precisam ser questionadas, tem muita gente com muita dúvida. E a ideia hoje é conversar com o Dr. Marcelo justamente para poder esclarecer muitas das questões levantadas por pessoas que nos encaminharam perguntas aqui para o Papo Direto. Quero agradecer ao Dr. Marcelo Paes por ter aceito o nosso convite aqui para participar do Papo Direto. Obrigada, Marcelo. E eu vou logo para a pergunta. Gostaria de saber, primeiro vamos conhecer um pouquinho, né? Quem é o Dr. Marcelo Paes? Quanto tempo você é advogado? Luciane, primeiramente, boa tarde, muito obrigado, né, pelo convite, é um prazer estar participando com você aqui no Papo Direto. E vamos lá, a advocacia eu já exerço há 17 anos, eu me formei em final de 2002, tive aprovação no primeiro exame de 2003, e de lá para cá a gente advoga aqui em Paranaguá, né, então há 17 anos. A minha formação se deu na Universidade Regional de Blumenau, e de lá eu vim direto para Paranaguá para o exercício da advocacia aqui. Me diga por que você escolheu a advocacia? Veja, Luciane, no nosso sistema corrente aqui no Brasil, você acaba escolhendo a tua profissão, né, a tua formação técnica muito no terceiro ano mesmo, no terceirão, né? E comigo não foi diferente, né? É nesse momento em que você começa a buscar informações, né, a respeito das variadas profissões, e o direito foi algo que me chamou bastante atenção, e daí eu comecei a aprofundar mais, né, a buscar mais informações a respeito, né, justamente por aquela questão, aquele pano de fundo do direito, busca pela justiça, aplicação de normas para fins de organização social, né, isso me chamou de fato a atenção. E daí, mais aquela questão, né, o direito é um curso que não se perde, se falava, né, vai servir para a tua vida, e o que me encantou, né, dentro do direito, né, apesar de abrir-se um leque de possibilidade de profissões, é a advocacia mesmo, né, com oportunidade de ajudar as pessoas. Quais são as tuas especialidades? Porque a advocacia, como muita gente sabe, ela realmente, como você disse, abre um leque. Você pode ser promotor, você pode decidir ser juiz, você pode decidir ter o seu escritório de advocacia, e tem várias outras situações aí que podem atuar. Às vezes é uma advocacia empresarial, né? De repente, quando já vai para uma linha de trabalho. Só que também tem isso, a divisão. Você pode se especializar, é como médico, né? O pessoal, Exato. Médico, todo mundo, né, já precisou. Opa, eu preciso para isso aqui. Esse aqui é ortopedista, não é outro tipo de médico. Esse aqui é... E a mesma coisa a advocacia, porque tem o advogado tributarista, tem da vara civil, da família, enfim. Aí a gente tem realmente mais um leque aí para o pessoal, quem escolhe essa profissão, poder optar. Como é que escolha que você fez? Veja, Luciane, a questão da especialização é algo cada vez mais necessário hoje no direito, né? Desde que me formei, eu trabalho com direito civil, tá? Trabalho com direito civil. Ao longo da carreira, eu me especializei em direito previdenciário, né? E hoje eu termino uma especialização em direito médico, que é uma área que muito me chama atenção, né? Uma área de grande importância, né? E tive oportunidades, né, de ter contato com essa matéria, e isso me empolgou bastante, né? Eu termino essa especialização e a pretensão também é atuar nesse segmento. Nossa, muito interessante, ainda mais justamente de viver esse momento de pandemia, tem a ver com saúde, com doença, com situações que envolvem justamente aí, de repente, várias outras questões. Talvez Exato. Eu até não tenha pensado em algumas perguntas relacionadas a isso, mas vou pedir tua ajuda para estar aí, de repente, especificando. Claro, vamos lá. Com relação à pandemia, quais as dúvidas mais frequentes, o que mais chegou até você como advogado, que você percebeu que provocou
muita dúvida e, de repente, até a procura por escritórios de advocacia para poder sanar as situações? Certo. Luciane, veja, a pandemia ela veio para virar de pernas para o ar todo o país na questão de saúde e na questão também econômica, especialmente, né? E a questão econômica acabou atingindo, né, os diversos segmentos empresariais, profissionais autônomos, enfim, né? Então, assim, apesar de não atuar especificamente na área do direito do trabalho, né, questões relacionadas ao direito do trabalho foram muito demandadas nesse período, né? Por exemplo, possibilidade de suspensão de contrato de trabalho, possibilidade de redução de jornada de trabalho, tá? Nosso escritório tem atuação também no direito do trabalho através da minha sócia, a doutora Elisângela Soares, que faz um segmento muito específico aqui em Paranaguá também, que é o direito sindical, né, que para essa classe em específico, né, saiu uma medida provisória do governo em relação aos TPAs, Isso. que os afasta, né, do exercício do trabalho. Então, esse tipo de dúvida dentro do direito do trabalho foi bastante corrente. Tá? Dentro do direito civil, tá? Ações revisionais de contratos, né? Acho que os contratos em geral foram atingidos por conta dessa queda de renda mesmo, né? Que aconteceu. Vamos exemplificar assim, por exemplo, a ação de revisional de aluguéis, por exemplo. Esse foi um tema bastante sensível, vamos dizer assim, né? Para manter o reequilíbrio dos contratos de aluguéis, né? Seja pela suspensão do pagamento, seja pela rescisão do contrato de aluguel mesmo, sem pagamento de multa por conta do momento, seja pela revisão do valor dos aluguéis, né? Outra ação, questão de busca e apreensão, muitos veículos apreendidos exatamente por conta da falta, né, de falta de pagamento. Questão de alimentos, né? Às vezes impossibilidade de pagamento de alimentos, prisão por dívida, né? Decorrente de alimentos, né? Que é uma questão hoje bastante questionada, porque inclusive não está se efetuando prisão, né? A preferência, até teve uma norma do CNJ, uma recomendação no sentido de que a prisão aconteça de uma forma domiciliar, né? Ou que se suspenda, né, essa prisão para que ela venha acontecer, né, no momento mais oportuno. Mudou até isso, porque de repente a questão, acho que a proibição nesse caso, até para entender, talvez seja para evitar que a pessoa vá para uma estrutura prisional por conta do coronavírus, é isso? Exatamente, é o Estado se eximindo de responsabilidade, né, no sentido na busca de se reduzir a população carcerária, que é um grande risco, né? E criando normas de exceção para esse momento. Você lembra de mais alguma norma de exceção assim que caiba também dessa maneira, que acabou também mudando por conta da pandemia? Vamos lá, dentro do direito médico, que a gente comentou agora há pouco, né? A questão da telemedicina, assunto quentíssimo, importantíssimo para esse momento, que é a tecnologia auxiliando, né, essa necessidade de isolamento social. Telemedicina é algo que vem lá de Israel, estava adormecido dentro da nossa legislação, porque o Conselho Federal de Medicina nunca quis mexer a respeito dessa matéria, mas agora se fez muito oportuno. Vamos lá, quem de nós aí não acordou com Covid, né? Eu acordei com Covid várias vezes já, né? Aquele arranho na garganta e tal, e você não, né? Você tem necessidade de consultar alguém. E daí você vai até o posto de saúde, você vai até o médico e de repente é lá que você contrai e não era nada. E hoje você tem a oportunidade de você consultar telematicamente, remotamente, um médico e ter uma mínima orientação ali, né? Logo de cara, né? Então, esse é um exemplo que eu deixaria para esse momento. Excelente. Me fala uma coisa, essa situação que você estava abordando da questão dos TPAs, eu sei que, como você já falou, de repente a trabalhista não é a tua área, porém, hoje mesmo eu estava escutando um sindicalista falar da SMP, porque está muito recente, né? Você pode trazer para a gente, sim, só alguns detalhes, o que essa MP muda aí, qual é a preocupação agora, como é que vai ficar essa situação? Basicamente a MP, ela se preocupou com o trabalhador portuário avulso em situação de risco, em idade, acima dos 60 anos, né? Preocupando-se, inclusive, em indenizar esse trabalhador que vai ficar sem trabalho, né? O próprio operador, não é o governo, é o operador portuário que indeniza essa pessoa, né?
E aqueles que estão aposentados estão vivendo pela aposentadoria só, sabe? Eu tenho uma situação dessa na família, é algo preocupante, assim, porque não se sabe o que pode advir daí, né? De outro lado, o porto, a área portuária continua demandando pela necessidade desses profissionais. E, muito por certo, alguma outra providência vai ser feita, né? Como possibilidade de você contratar direto fora dos sistemas do OGMO, né? O que não atende e não satisfaz essa classe, né? Essa foi uma providência, acredito que infeliz, porque a gente verifica, né, outros profissionais acima da idade atuando dentro do porto, como caminhoneiros, né, e não tiveram essa discriminação, vamos dizer assim, né? É uma bronca já, é uma situação delicada que envolve trabalhadores portuários avulsos já há algum tempo, e Sim. De repente tem que ver aí que tipo de situação, porque daí é o governo que edita, mas para o operador portuário resolver, não é o governo que resolve. Exato. Assim Basicamente é isso. até eu faço medida provisória, não é? Assim Sempre assim. tá As fácil. cortesias com o chapéu alheio. E com certeza essa vai acabar rendendo algumas outras discussões, porque provavelmente os TPAs devem entrar na justiça para pedir a revisão dessa medida provisória. Não tenha dúvida, já se fala, inclusive, né, em indenizar esse período, essa fase, né, que eles estão sendo prejudicados, estão tendo, claro, prejuízo financeiro, não há dúvida. Para encerrar esse primeiro bloco, essa é uma questão bem delicada. Uhum. A gente sabe que hoje em dia não tem muito como você saber em que momento você teve o coronavírus, né, que você foi contaminado. É muito delicado, até porque é muito rápido. De repente, se você disser assim, não, eu fui numa unidade de saúde e também fui no supermercado, ou só fui no supermercado e fui a algum outro lugar, e mesmo assim a pessoa ainda trabalha. Mas aí ela pega o coronavírus. Existe alguma questão de indenização sendo discutida, sendo avaliada nessa possibilidade? Essa pessoa poderia, sei lá, de alguma forma, vamos dizer assim, que ela consiga provar que foi no ambiente de trabalho. Não sei se consegue, mas vamos lá, vamos supor isso. Existe uma condição de indenização? Essa foi uma dúvida que chegou aqui para a produção do Papo Direto. Veja, Luciane, iniciou-se uma normatização, uma normativa, contendo no seu texto que doenças decorrentes de pandemia não caracterizariam, né, essa doença ocupacional, acidente do trabalho por equiparação, né? Esse trecho acabou sendo tirado dessa medida provisória, tá? Contudo, a gente tem na legislação previdenciária, né, artigo 21, se eu não me engano, da 8.213, já existe previsão no mesmo sentido, no sentido de que existe uma presunção de que doenças decorrentes de endemias, pandemias, né, não são automaticamente relacionadas ao exercício do trabalho. Mas é uma presunção que se diz relativa, ou seja, você consegue produzir prova contrária a isso, né? E constatando, caracterizando que se trata, que se contraiu isso no ambiente de trabalho, existe possibilidade de indenização, sim, sem dúvida, né? Se trata aí de uma enfermidade muito perigosa, né? E prejuízos graves podem advir daí. Aí, nesse caso, por exemplo, a pessoa, ela pode, de repente, assim, após, claro, descobre que tem o vírus, de repente passa por uma situação delicada, acaba, quem sabe, até indo, precisando sendo internado, né? E aí, na sequência desse processo, ela pode, então, buscar uma assessoria jurídica para saber se cabe ou não um processo de indenização. Sem dúvida, se houver prova a respeito da vinculação, né, da contração da enfermidade em decorrência do exercício do trabalho, tem direito à indenização, sim, sem dúvida. Alguma situação dessa você já viveu ou já chegou ao teu conhecimento, até através de outros colegas de outras cidades, de outros estados, alguma coisa parecida? Você já tem conhecimento de algo semelhante, Marcelo? Olha, Luciane, não te diria que vi, né, concretamente isso acontecer, até porque é difícil a caracterização, né? Até ontem eu tomei contato com uma situação de alguém que reclamava
que a mãe foi conduzida ao hospital e daí lá no hospital, pelos sintomas, né, não teve um exame que desse certeza, né, da existência do coronavírus, colocaram na ala do Covid, né? Então, a médica fala de um lado que não, pelos sintomas é isso mesmo, mas daí a pessoa que estava com a mãe lá alega que não, mas ele estava em casa, não pega, quem sai para trabalhar sou só eu. Pois é, mas às vezes é a porta de se contrair a enfermidade. Então é difícil a caracterização disso, né? Acredito ser muito difícil, né? Digamos, vamos olhar para o aspecto mais crítico, né? Profissionais da área de saúde que estão à frente, lá eles estão protegidos, né? Estão protegidos e podem de repente não pegar nesse meio. E de repente num supermercado onde você está mais fragilizado ou está mais à vontade, é que você acaba contraindo, entende? Então é difícil essa caracterização, sabe? É verdade. Bom, como o coronavírus em si já é algo muito novo, e ele realmente está transformando tudo, né? Até coisas inimagináveis, questões legais, leis, medidas provisórias sendo instituídas, porque se adequando ao que esse vírus está provocando na sociedade, não só brasileira, né? A gente está aqui tratando das questões legais no Brasil, porém a gente sabe que essas mudanças podem estar ocorrendo no mundo todo. A gente conversou nesse primeiro bloco, o Dr. Marcelo destacou aí a importância da telemedicina, que acabou sendo uma novidade, que veio com força por conta da pandemia. Essa questão da indenização, que é uma questão delicada, mas que é possível, pelo menos, você buscar tirar dúvida numa assessoria jurídica, mas a gente vai trazer muito mais dúvidas, conversar com o Dr. Marcelo, tirar dúvida no próximo bloco. Papo Direto volta já.